Só pra te mostrar onde tá a cadeira. Parece que te bateram de leve. Não falaste, claro. É sempre assim na primeira. Inclusive é bom que não fale assim de cara. Também não falaria. Depois de tudo, não é tão difícil assim aguentar umas pancadas, né? E isso ajuda que tu te sinta bem. Não é verdade que tu te sentiu bem por não ter falado? Mas logo a coisa muda. Porque os castigos vão sendo cada vez mais duros e no final todos falam. Para ser franco, o único silêncio que eu aceito é o da primeira. Depois é masoquismo. A conta que tu tens que fazer é se vai falar quando te quebrarem os dentes, ou quando te arrancarem as unhas, ou quando tu vomitares sangue, ou quando... Bom, tu conheces o repertório, não é? Já que constantemente vocês o publicam aos mínimos detalhes. Todos falam, rapaz, mas uns acabam mais inteiros do que os outros. Refiro-me ao físico, é lógico. Tudo depende em qual etapa decide abrir a boca. Já decidiu? Olha, Pedro, ou preferes que eu te chame de Rômulo, como é conhecido no teu grupo? Não. Eu vou te chamar de Pedro porque aqui é a hora da verdade e meu estilo é, acima de tudo, a franqueza. Olha, Pedro, eu entendo tua situação. Não é fácil pra ti. Levava uma vida relativamente normal, e eu digo normal considerando que são esses tempos. Uma mulher linda, jovem, um garoto saudável, os teus velhos ainda continuam animados, tu tens um bom emprego no banco, a casinha que tu ergueste com o teu próprio esforço. A propósito, por que será que a gente da classe média, como eu e você, temos tão enraizado o ideal da casa própria? Por acaso vocês pensaram nisso quando se propuseram a criar uma sociedade sem propriedade privada? Pelo menos nesse ponto, o da casa própria, nada vai apoiá-los. Ou seja, você tinha uma vida simples, mas completa. E do nada, uns tipos bateram na tua porta de madrugada e te arrancaram dessa tua plenitude. E ainda por cima, Pedro, te dão uma tremenda surra. Como eu não vou me colocar na tua situação? Seria desumano se eu não entendesse. E eu não sou desumano. Isso eu te asseguro. Agora, eu te esclareço que aqui mesmo há outros que são quase desumanos. Mas tu ainda não os conheceste. Talvez os conheças. Eu não me refiro aos que antes o capturaram, não. Tem uns que são tremendos. Eu confesso que não poderia fazer esse trabalho sujo. Para ser honesto, tem que ter nascido honesto. Faz parte da guerra. Vocês também têm, eu imagino, trabalhos limpos e trabalhos sujos. É assim, não é? Eu sou frouxo.
Talvez eu seja frouxo, mas prefiro o trabalho limpo, como esse. Me sentar aqui, conversar contigo, não recorrer à briga, nem ao submarino, nem ao plantão. Mas se não existe razão, a minha especialidade, Pedro, não é o choque elétrico, é o argumento. O choque pode ser manejado de qualquer maneira, mas para manejar o argumento tem que ter outro nível, não concorda? É por isso também eu ganho um pouco mais do que os homens elétricos. Homens elétricos! Como tu achas que eles são? Como é que não me ocorreu chamar isso? Homens elétricos. Essa noite no cassino, eu conto ao coronel. Ele tem senso de humor, vai gostar. Se tu estiver descansado, pode mudar de posição, cruzar a perna. Parece que optaste por uma resistência passiva. O fraco do Gandhi sabia bem disso. Mas uma coisa eram os hindus contra os ingleses. Outra muito diferente são vocês contra nós. A resistência passiva hoje em dia não resulta nem resolve nada. É, como te disse, antiquado. Desde que os Yankees... Percebe como eu falo igual a vocês, Yankees? Desde que os Yankees impuseram seu estilo tão eficaz de repressão que a resistência passiva se foi ao caralho. Agora o negócio é a morte. É por isso que acredito que mesmo nessa primeira etapa, Pedro, não te convém ser teimoso. Tu percebes que nem me contestas quando te pergunto alguma coisa? Isso não está bem. Não está bem porque, como eu havia observado, não estou aqui para te maltratar, senão simplesmente para falar contigo. Vamos ver. Por que esse silêncio? Seria um silêncio depreciativo? Consideramos que sim. Aqui nessa guerra, todos nós nos desprezamos um pouco. Vocês a nós, nós a vocês. De qualquer forma, somos inimigos. Mas por outro lado, também nos apreciamos. Nós não podemos deixar de apreciar a paixão com que se entregam à causa, como arriscam tudo por ela, desde o conforto até a família, desde o trabalho até a vida. Nós não entendemos muito o sentido desse sacrifício, mas eu te asseguro que nós o apreciamos. Em compensação, tenho a impressão de que um pouco da violência que fazemos a nós mesmos, quando temos que castigá-los, às vezes até arruiná-los, e, apesar de tudo, são nossos compatriotas e, acima de tudo, compatriotas jovens. Te parece pouco sacrifício? Também somos seres humanos. Gostaríamos de estar em casa, tranquilos, relaxados, descansados, lendo um bom livro policial, assistindo televisão. Porém, temos que permanecer aqui, cumprindo horas extras para fazer essa gente sofrer, ou no meu caso, para falar com essa mesma gente entre um sofrimento e outro. O meu tempo é um intermédio, viu? Gosta de música? De ópera? Já sei que não vai me responder. Por enquanto. Mas o que eu queria dizer é que eu suspeito que aprecio. Não sei se consciente ou inconscientemente, mas suspeito que apreciem a paixão que nós, de nossa parte, depositamos no nosso trabalho.
É assim? Deixa-me ver. A ti, eu não tenho que explicar as regras do jogo. Conhece bem. E até sei que recebeu aula para enfrentar situações como essas. Ou não sabes que entre nós há os interrogadores maus, quase brutais, esses que são capazes de arruinar o detento, e há também os bons, que recebem o preso quando ele vem cansado do castigo brutal e vão pouco a pouco amolecendo. Tu sabes, não? Então, tu te destes conta de que eu sou o bom. Tu tens que aproveitar. Eu sou o único que pode te aliviar da surra. A rapidez nos plantões, a suspensão dos choques elétricos, melhora nas comidas, até um ou outro cigarro. Pelo menos tu sabes, Pedro, que enquanto tu estás aqui comigo, não tens que manter todos os músculos e nervos tensos, nem fazer cálculos sobre quando e de onde vai vir o próximo golpe. Eu sou como o teu descanso, como o teu alívio. Não percebe? Então eu não acredito que seja o mais adequado que você encerre o silêncio. Esse silêncio absurdo. Eu te digo isso para que tu tenhas uma composição do lugar e que tu não ultrapasse teus direitos se tu não quiseres que eu ultrapasse os meus deveres. Eu posso respeitar o direito que tens de calar-se na minha frente, porque eu não tenho a intenção de tocar-te. Mas eu quero que saibas que eu não estou disposto a fazer papel de estúpido, cedendo o meu desfecho, e vós aí, calado como um poste. Também não espero o impossível da parte do bom, sobretudo quando o bom conhece alguns detalhes da tua trajetória, Pedro. Aliás, Rômulo. Mas, para que tu não te tortures além do que vão te torturar, te direi que não tem nenhuma necessidade de falar de Tomás, nem de Cassandra e nem de Alfonso. Que a história dele nós já temos completa, não nos falta nem um ponto, nem uma vírgula. Para que vamos quebrar o teu pescoço pedindo dados que já temos e verificamos? Seria sadismo? E nós não somos sádicos, senão pragmáticos. Em troca, sabemos pouco de Gabriel, de Rosário, de Madalena e de Firmin. Em alguns desses casos, nem sequer sabemos o nome real e o domicílio. Vê que margem ampla tu tens para nos ajudar? Agora, porém, para completar as 4 abas, e como sabemos com certeza que você é nesse sentido o homem-chave, estamos dispostos, não eu, pessoalmente, digo nós como instituição. Só não vai quebrar o pescoço, mas senão os ovos, os pulmões, o fígado e até a auréola de santo que alguma vez tu quiseste usar, mas que te parece muito grande. Como vês, eu coloco as cartas sobre a mesa. Tu não poderás me acusar de mentiroso nem de ambíguo. Essa é a situação. E como de alguma maneira tu me és simpático, e eu te digo claramente para que tu saibas que és respeitado. Ou seja, que eu tenho simpatia por ti. Mas não lástima nem piedade. E por suposto há aqui nessa unidade militar, que tu nunca saberás qual é, gente que, por princípio e sem necessidade de saber nada, não tem simpatia por ti e são capazes de te levar até o último minuto. E não só a ti, porque os da linha dura,
Eles preferem, às vezes, trazer a esposa do acusado e... como posso te dizer? Perfurá-la em sua presença? E tem até aqueles que são partidários da técnica brasileira de trazer os filhos e fazê-los sofrerem diante dos pais, sobretudo de sua mãe. Tu imaginas que eu não me associo a esses extremos porque me parecem simplesmente desumanos. Mas vamos ser objetivos. Temos que admitir que tais extremos constituem uma realidade, uma possibilidade, e eu não me sentiria bem se não tivesse te avisado e um dia te encontraria com algum orangotango como esses que antes te deram uma surra de introdução e eles violem frente a vós a essa linda garota que é a tua mulherzinha. Aurora, não? Aurora. Eu te asseguro que nesse caso tirariam o capuz. São orangotangos, mas refinados. Quanto tempo tens de casado? É verdade que no último dia 22 de outubro celebraste os teus 8 anos de matrimônio? A Aurora gostou da correntinha de ouro que tu compraste na rua Sarandi? E o que me conta se chegam a trazer o Andrezito e começam a torturá-lo na tua presença? Esse último, como te dizia, ainda não foi aprovado como recurso, mas os assessores o têm estudado e, é claro, sempre tem uma primeira vez. Eu nunca estarei de acordo com esses procedimentos porque eu confio plenamente no poder de persuasão que tem um ser humano frente a outro. Mas acho que os homens elétricos usam choques elétricos porque não têm confiança na persuasão. E além disso, consideram o preso um objeto, uma coisa na qual vão pressionar por procedimentos mecânicos até que ele libera todas as suas substâncias. Eu, ao contrário, nunca perco de vista que o detento é um ser humano. Equivocado, mas um ser humano. Tu, por exemplo, assim como estás calado, imóvel, poderia ser simplesmente uma coisa. Talvez o que tu estejas tentando fazer é coisificar aqui na minha frente. Mas por mais quieto e mudo que tu permaneças, eu sei que tu não és um objeto. Eu sei que tu és um ser humano e, sobretudo, um ser humano com pontos sensíveis. Pensaste nos ovos? Quando alguém fala de pontos sensíveis é de praxe. As mulheres pensam nos seios e os homens nos ovos. Um fato que é muito importante não esquecer. Já dizia o pobre Mitrione, que sabia de tudo. Dor é preciso no lugar certo, na medida certa e com efeito. É claro que, segundo o ponto de vista das tuas respeitáveis convicções, é bravo expor a si mesmo a mera possibilidade de falar, de entregar os dados, as referências. Não é bom que te acusem de traidor. Mas aqui há um elemento que, por acaso, tu ainda ignoras. Um tratamento que disponibilizamos apenas a gente que nos cai bem. Como tu. Te damos a possibilidade de que tu nos ajude sem
que tu fiques mal com os teus companheiros. Que acha? Melhor impossível. Pode te parecer vaidade da minha parte, mas para nós nada é impossível. Eu explico. O plano tem 4 partes. Primeira, tu falas, e quanto antes melhor, assim não temos necessidade de te ameaçar, tu nos dizes tudo. Tudinho. Sobre Gabriel, Rosário, Madalena e Firmino. Veja, poderíamos te dar uma lista com 20 nomes. Entretanto, bons como somos, incluímos somente 4. 4, tu te das conta? Uma barganha. Segundo, terminamos alguns procedimentos com as informações que espontaneamente tu nos proporcionaria. E esses procedimentos servem, entre outras coisas, para comprovar se tu estás efetivamente colaborando ou, ao contrário, nos enganando. Eu não te aconselho a segunda opção. Se, ao contrário, confirmamos a primeira, não te soltaremos em seguida para o teu próprio bem, para que os teus companheiros não suspeitem de ti. Deixamos passar um tempo e aí te soltamos. Lindo, não? Terceiro, inventamos um documento, um código, uma lista de telefones ou qualquer outra coisa que entraríamos de acordo e fazemos que o ataque foi devido ao descobrimento fortuito dessa lista, ou o que for, e sobre a nossa capacidade dedutiva. Assim terminamos bem. E como vocês estão divididos, cada parte vai acreditar que a lista vem de outro informante. E 4. Te soltamos. Finalmente. E quando tu te juntares aos outros, tu dizes que negaste tudo. Com tanta firmeza que nos convenceram da tua inocência. O que tu acha, Pedro? Eu te advirto que tu não podes esperar uma solução melhor do que a que eu te propus. Tenha em conta que isso nunca foi empregado até agora. Então, as suspeitas sobre ti não vão ter fundamento. Eu tenho a impressão de que sairás favorecido quanto ao prestígio e autoridade. Além do mais, tu pode te livrar dessa imundícia. Tu és muito jovem para te destruir, para te arruinar. Poderias voltar com a Aurora, com a criança, não te dá água na boca? A Aurora te receberia como herói. É claro, no início teria algum remorso, mas com uma mulher como a tua, os remorsos se esvaem na cama. Hã? Tu tens que me responder, Pedro. Até agora eu suportei que tu não dissesses nada. Mas poucos detentos têm o privilégio de receber uma proposta tão generosa. Porque me caiu bem. De maneira que vais ter que me responder. Estás disposto a falar, Pedro? Tu estás disposto a nos dar alguma das informações que te pedimos? Estás disposto, Pedro? Estás disposto a falar?
Já começou a aumentar? Não poderás dizer que não te avisei. Vê que bestas que são esses subordinados. E tens que deixá-los fazer, do contrário, é provável que nos revidem. Tu não acreditas? É verdade. A verdade é que há mais de um oficial que eles amedrontam. Então, dei-te tempo para pensar. Pensou? Eu te digo uma coisa, Pedro. Não creio que vamos seguir todo um semestre nessa situação, digamos, estagnada. Por um lado, não acredito que o teu corpo aguentará por muito tempo. Não é o que se diz de um atleta. E eu não me refiro a mais perguntas, claro, mas sim aos choques elétricos. Ah, a propósito, minha piada fez muita graça ao coronel. Não apenas riu, mas também me disse: capitão, temos que cuidar para que não haja nenhum apagão. E a piada não é boa, mas o que eu ia fazer? O que eu estava dizendo? Ah, que estávamos estagnados. Por mim, quero sair dessa estagnação e imagino que você também, por isso eu decidi colocar um elemento novo na situação. Não tem curiosidade? O que será, Pedro? Será uma testemunha? Será que alguém te delatou? Nada disso. Novo elemento? Será seus olhos. Eu quero que vejas e que eu possa ver como você vê. Muito bem. Melhor assim, não? Cara a cara? Não? Eu nunca gostei de falar com um saco de pano. Há alguns colegas que não querem te ver preso e eles têm razão, porque o castigo gera rancor e nós nunca sabemos o que pode nos trazer no futuro. Quem disse que algum dia essa situação não se inverta assim e que você me interrogue? Se isso vier a acontecer, eu te prometo que eu vou colaborar bem mais do que você, mas ó, não vai acontecer. Não se iluda. Temos tomado todas as precauções para que não ocorra. Por outro lado, eu não me preocupo que tu conheças o meu rosto, Pedro. O máximo que podemos culpar é o que eu estava perguntando e perguntando, mas eu penso que isto não gera rancor, creio. Ou sim. Sem capuz é mais difícil de falar, não é verdade? Sim. Caramba! Primeira sílaba. Toda uma concessão. Parabéns. Quero esclarecer, capitão, que o fato de você não participar diretamente na minha tortura não garante que eu te odeie, nem sequer que te odeie menos. Está bem. Eu gosto de jogo limpo. Não. Não gosto. Mas não importa. Quero dizer também que
Com o capuz não abri a boca porque tenho um mínimo de dignidade e não estou disposto a renunciar. E o capuz é algo indigno. Isso de ódio. Por que disse isso? Porque eu disse? Sim. Eu pude compreender o que sente. Em troca, não pude compreender que me disse isso assim, descaradamente. Que eu estou por cima, você por baixo. Esqueceu? Não. Não esqueci. Eu mostro ódio, gero ódio. Claro. Vou avisar que não vou entrar nesse jogo. Sou cristão, mas não costumo dar a outra face. Por suposto. O fato que eu coloquei fui eu. E olha o que eu tenho. As bochechas e as costas e as pernas e as unhas. E amanhã os ovos. Se você diz. Diego, mando e eles cumprem. O que acha? De qualquer forma, eu te aconselho que não me provoques. Sou de pouca paciência, sabe? Eu sei. Talvez eu saiba mais de você do que você de mim, capitão. Não me digas. Sim. Eu digo. Em sua ânsia de sugar tudo o que eu sei e o que eu não sei também, você não percebeu que mostra mais quem você é. E como eu sou? Ah, Parece que eu te perguntei como eu sou. sim, eu sei. Mas é absurdo. Coloca-me preso, faz com que me arrebentem e ainda por cima que aqui eu sirva de analista. Isso não. Depois de tudo, eu imagino como sou. Então eu estou de acordo com esse autodiagnóstico. E se me imagino nobre e digno? Sabe o que é? Você não pode se passar por um elétrico. Não se pode imaginar nobre e digno. Cala-te! Como? Como? Não queria que eu falasse? E agora que decido falar... Cala-te, estúpido! Está bem. Depois de tudo, não me considero nobre ou digno. Mas a quem importa a minha nobreza? Minha dignidade? Hã? A quem? Deveria lhe importar. O que me é... Isso também está nas instruções? Estabelecer uma distância saudável com o interrogador? É você quem estabelece? Como pode haver comunicação, aproximação, diálogo entre um torturado e um torturador? Eu nem sequer te toquei. Sim. Já sei. É o bom. Mas aqui há bons
e maus. Você não será como o mastodonte que me faz o submarino, como a besta que me aplica o choque elétrico. A mesma engrenagem, capitão, a mesma máquina. Por isso, por acaso, você mesmo pode crer que haja diferença? Tu já estás passando de insolente. Então volta a me calar? E não queres me perguntar nada? Eu perguntar. Você perguntar. Do que se trata? Uma nova técnica do Mitrione? Na melhor das hipóteses. Bom, vou te perguntar. E a tua família? Por que te importas? Não me importa nada. A quem deve importar, se tiver uma, é você. Estás me ameaçando? Isso se chama deformação profissional. Vocês, quando se recordam da família de alguém, é sempre para ameaçar. Então pra que queres saber? Porque se tem paz, mulher, filhos, é terrível para ti. Quando voltas para casa, não? Deve ser terrível para você, depois de interrogar um recém-torturado, dar um beijo na sua mulher, em seu filho, se tem algum. Basta! Não brigarão quando se derem conta que perdeste a calma? Violou as regras, capitão. Cale-se. Não gostou da parte da família, não é? Primeiro, quero dizer que tem uma. Segundo, que não é tão insensível. Vais falar então? Eu estou falando, capitão, não estou? Sabes a que me refiro? Capitão, não tire conclusões precipitadas. Mas por quê? Por quê? Tu não te das conta? Tu não te das conta, cretino, de que estão te usando? Tu não te das conta de que os outros põem as ideias, mas tu põe a cara? Essa frase é ótima. De onde a tiraste? Inclusive, às vezes, pode estar certa. E então? Então? Nada. O essencial não é o defeito individual. E sim a vontade do coletivo. Parágrafo 7, inciso A da declaração interna que vocês analisaram em agosto. E se conhece a declaração de agosto? Por que toda essa farsa? Uma coisa é a declaração e outra é você. Ou seja, que temos um delator. Por que não? O que esperavas? E como que não lhe disse tudo sobre Gabriel, Rosário, Madalena e Fermin? Porque não sabe? Ah, Por outro lado, sabia sim de ti e por isso caístes. Além disso, nos disseram que você sabia sobre os outros 4. ah, Diga-me, sabes o que te espera? posso imaginar.
Talvez seja muito pior do que imaginas. Diariamente fazemos progresso. Tudo que imagino é pior. Mas o que é suicida? Nada disso. Eu gosto de viver. Viver aprisionado. Não. Simplesmente viver. Pois ofereço-te que vivas simplesmente. Não. Simplesmente não. Você me oferece que eu viva como um morto. E antes disso, prefiro morrer como um vivo. Frases. Eu disse de propósito. Pensei que gostaria. Vocês, quando fazem um discurso, falam sempre enfaticamente. Antes, tu me perguntaste da família. Pois tenho uma mulher e um casal de filhos. O menino tem 7, a menina 5. É certo que às vezes, quando chego do trabalho, é difícil enfrentá-los. Aqui eu não torturo, mas ouço muitos gritos, gemidos devastadores. Às vezes eu chego com os nervos destroçados, as minhas mãos tremem. Eu não sirvo muito para esse trabalho, mas estou aprisionado. Então eu encontro apenas uma justificativa para o que faço: conseguir que o preso fale, conseguir que nos dê a informação da qual precisamos. Eu sempre prefiro que fale sem que ninguém o toque, mas assim não dá. Não vem nada. Nas vezes que conseguimos algo, é sempre com a máquina. Lógico que se sofre vendo os outros sofrerem. Tu disseste que eu não era insensível e é certo. Então veja. A única maneira de me redimir ante as crianças é estar consciente que eu estou conseguindo o objetivo que me atribuíram, que é obter informação, mesmo que nós tenhamos que destruir vocês. É vida ou morte. Ou nós destruímos vocês, ou vocês nos destroem. Vida ou morte. Você colocou o dedo na ferida quando mencionou minha família, mas também me fizeste recordar que de qualquer maneira tenho que te fazer falar, porque só assim me sentirei bem ante minha mulher e filhos. Só me sentirei bem, Pedro, se cumprir minha função, se alcançar meu objetivo, porque do contrário, aí eu serei efetivamente um cruel, um sádico desumano, porque eu terei ordenado que te torturem para nada. E isso é uma porcaria que eu não suporto. Algo mais? Sim, uma pergunta. A mesma de antes, mas eu espero que agora tu entendas melhor, porque eu confio que tu te des conta de toda a vida que eu ponho atrás dela. Tu falarás? Não, capitão.
Pode trazê-lo. O que estás rindo, estúpido? Em plena sensação de choque elétrico veio o apagão. Esse mesmo apagão que esse maldito coronel previu. Pobres. Os mastodontes não sabiam o que fazer, porque sem corrente elétrica não há nada. E lá estava aquela garota com um fio na vagina. E quando veio o apagão, não sei. Não sei mesmo como puderam lhe dar um chute. E a besta riscou um fósforo. Mas o choque elétrico não funciona com fósforo. Continua na banheira, claro. Com sua água de merda e sua bosta boiando. Mas é difícil fazer acontecer às escuras. A banheira não é elétrica. Claro. Mas às vezes utiliza a corrente elétrica. E não é confortável fazer isso no meio de um apagão. No escuro não há como saber quando o tipo vai aguentar mais. O doutor precisa de boa iluminação para diagnosticar a próxima e de uma parada cardíaca. Assim. Tiveram que suspender a sessão. Pedro. Chamo-me Rômulo. Não, o teu nome é Pedro. Rômulo. Pseudônimo? Pedro. Não me confunda. Pedro, pseudônimo Rômulo. Nada. Quê? Nada. Não tenho nome, nem pseudônimo. Eu não tenho nada. Pedro. Pedro nada. Pedro nada. Nada. É meu sobrenome materno. O senhor não sabia, capitão? Então, estou te revelando, neste exato momento, o senhor não vai chamar o taquígrafo? É uma declaração importante ou o senhor está utilizando o gravador? Pedro nada. E meu sobrenome paterno é mais, ou seja, companheiro, Pedro nada mais. Pedro nada mais.
que há contigo? Nada mais importante. Estou morto, capitão. Adeus. A esta altura, a morte não me importa. Tu estás vivo. E podes estar mais vivo ainda, Pedro. O senhor está errado, capitão. Estou morto. Estamos em meu velório. Ah, não sejas tão delirante. Comigo esse teatro não funciona. Não é teatro, capitão. Estou morto. Não sabes a tranquilidade que me veio quando soube que estava morto. Por isso agora não me importa que me apliquem choques, ou me mergulhem na merda, ou me deixem plantado, esperando, ou que explodam meus ovos. Não importa porque estou morto. Isso dá uma grande serenidade e até uma grande alegria. Você não vê, capitão, como eu estou contente? Sim, és o primeiro morto que fala com um papagaio. Muito bem, capitão. Excelente. Você não se deu conta da contradição? Estás treinando para a dialética, não é mesmo? Eu estou morto. E eu falo como um papagaio. Bravo, capitão! Quem diria que chegarias a tão brilhante conclusão? Bravíssimo! Peço que conste na gravação minha vontade de aplaudir. Não aplaudir, é claro, porque estou amarrado. Eu lhe devo uma explicação. Quero dizer que quando estou tecnicamente morto, mas ainda funcionam como corpo, isto é, mijo, cago, não diria que arroto, porque como estou morrendo de fome, não tenho mais nada para arrotar. Pois bem, digo que estou tecnicamente morto, porque não veio tirar de mim nenhum número de telefone, nem sequer o número da minha camisa. E, em consequência, vão continuar me batendo e espancando mais e mais, e este corpo frágil aguenta apenas um pouco mais, muito pouco mais. Como o senhor bem observou, capitão, não sou um atleta. E como vão continuar me batendo? Bom, por isso estou morto. Tecnicamente morto. Entendeu? O senhor não sabe a tranquilidade que me veio quando me dei conta. Tudo mudou. Por exemplo, tinha ódio do senhor. E em vez disso, uma vez que estou morto, agora tenho lástima. Sinto que pela primeira vez tenho uma vantagem considerável, diria, quase imensurável. Não fiques tão seguro. Como sabes até onde aguentarás? Isso somente se sabe quando chega o momento. Tu aguentaste até agora, não? Mas já te disse que nós não chegamos ao máximo. Todos os dias descobrimos algo novo. Reconheço que era essa a preocupação que eu tinha quando estava vivo. Até onde eu poderia aguentar? Porque quando se está vivo, quer seguir vivendo. E isso é sempre uma intenção perigosa. Em troca, a tentação se acaba quando se sabe que está morto.
E a dor? Tá certo. E a dor? Como é importante a dor quando se está vivo. Mas que pouco significa a dor quando se está morto. Você não está morto, caralho! Talvez estejas louco. Faço-te uma concessão. Capitão. Louco. Porém morto. Ou te passas por vivo? Sagaz, capitão. Porque ninguém pode se passar por morto. Pedro! Pedro, nada mais. Tô cagando pro teu nome completo. Comunico que o senhor cagou em um cadáver, capitão. E que isto, em qualquer parte do mundo e sob qualquer regime, é desrespeitoso. Você tem que falar, Pedro. Vou ser franco contigo. Eu comecei a me simpatizar por ti. E eu, sinceramente, não quero que eles te machuquem mais. Já me machucaram demais, capitão. E seu lapso de bondade chegou tarde. Sinto muito. Já não tenho mais fígado. E é provável que não tenha mais ovos. Pois sim. E pelo não conferi. Não quero que eles te destruam. Por que o senhor fala na terceira pessoa do plural? Eu não quero que a gente te destrua. Ah, sim, é melhor, capitão. Não gosta das ruínas? Digamos, Pompeia, Herculano, Machu Picchu, Pedro Nada Mais, etc. Cala a boca, Pedro. Ah, os que se calam são os vivos. Se lembra, capitão, como me calavas quando eu estava vivo? Mas os mortos podem falar. Com pouca língua e garganta apertada, os 4 dentes, os lábios ensanguentados, este pouco que você nos deixam, os mortos podem falar. Da tua família, por exemplo. Outra vez? Por que não falamos da tua? Ou da minha? Por que não? Da tua mulher? Da minha viúva, na verdade. Aurora. Pseudônimo Beatriz? Como? Tu não estavas morto. Parece que ainda tens reflexos. Aurora, pseudônimo Beatriz. Eu não havia te dito que todos os dias nós colocamos as cartas sobre a mesa? Quando eu era pequeno, sonhava com o mar. Agora que tenho 12 anos, prefiro vê-lo. Nicolas disse que não é mar. Disse que é rio, mas nos rios se vê sempre a outra margem. E aqui não. E ademais não são salgadas. E este é salgado. Assim, eu o chamo mar. Chamo mar. E quando o chamo, afundo os pés na areia. E a areia se mete entre meus dedos. Faz-me cosquinhas. Eu tinha que dar-lhe uma rosa. Não sei porquê, mas eu tinha que dar-lhe uma rosa. Ela vinha com sua mãe e sua prima. Ela vinha e eu a via. Mas eu tinha que dar-lhe uma rosa. Eu queria ser vagabundo e aos 13 fugi de casa. E uma tarde, roubei uma do Jardim da Embaixada. E o policial me correu. E caminhei durante toda a manhã.
e disse: saco de merda! Mas eu corri mais rápido e me deu asma. Sentia-me eufórico, livre e feliz. Mas quando eu cheguei ao parque, cheguei à fonte, já havia passado a asma. E como tinha no bolso um troco que era da minha mãe, Mesmo que ainda me saltasse o coração, ao meio-dia comprei 2 sanduíches de presunto e queijo e uma cerveja. então eu me aproximei e dei a ela a rosa. E à tarde, devido ao sol tão forte, acabei dormindo na praça E ela primeiro me olhou. e só acordei com a sirene dos bombeiros. Mas eles passaram a distância e eu caminhei e caminhei, com cachorros me seguindo e sem cachorros. Surpreendida. Logo em seguida, E então começaram a me doer os joelhos e se acenderam as luzes da rua. arremessou a rosa na água da fonte. E quando estava perto de chorar, a mãe me viu da calçada da frente e gritou: "Filhinho!" E aí terminou a minha carreira de vagabundo. Andrés me seguia a toda parte, porque me Vinha odiava. todas as tardes à biblioteca e sentava a estudar matemática. E eu percebia esse ódio tão intensamente que não podia menos que não odiá-lo de volta. Eu estudava história, E um dia eu não pude mais e dei a volta. mas na realidade eu não estudava era nada porque ficava olhando ela de canto de olho Eu o enfrentei. e tratando de investigar se ela também me olhava de canto de olho. Então ele também deu a volta e saiu disparado. Mas nunca coincidimos nas investigações. Então eu comecei a segui-lo e nós nos odiávamos. Assim que passamos todo o Mas semestre, ele nunca deu a volta e nunca me enfrentou. olhando se nos olhávamos. Até que uma tarde, a Aurora... Pseudônimo Beatriz? Está bem. O senhor sabe tudo, capitão. Mas isso não vai impedir que eu deseje estar morto. E também sei algo mais. Por exemplo, que vocês sabem que ela não sabe. Mas imaginam que eu sei. Igual podemos trazê-la. Mais uma razão para estar morto. Quanto antes, melhor. Os mortos não são chantageáveis. Por que será que me cais bem, apesar das besteiras que dizes? Será que tu gostas das besteiras? Não. Não é isso. O que se passa é que o senhor... Senhor... E agora, por quê? Assim, de repente, eu deixei de te chamar de tu. Eu senti logo que devia tratá-lo de senhor. Nunca me havia passado isso. Não te importas. Em compensação, eu vou te tratar por tu. Está bem. Parece justo. Partimos? Claro. Comece. Comece, senhor. E eu já te disse que estou morto? Ah, sim. Te disse quando ainda não te tratavas por tu. Bem, mas antes de bater as botas, quero desentranhar algo que para mim é um mistério. Mas... O que eu tenho a ver? Tem que ver? Como não? Quero desentranhar o mistério de como um homem pode, se não é um louco, se não é um monstro, converter-se em torturador.
Perceba que estou morto. Ou seja, eu não vou contar a ninguém. É só para mim. Eu não sou isso. Ah, não? Eu já expliquei. Mas para mim não importa a tua explicação. Tu sabes o que és. Me conta como aconteceu isso. Trauma infantil? Convicção profunda, alienação passageira? Eu sou anticomunista. Sim, eu imagino, capitão. Mas não serve como explicação. No mundo há milhões de anticomunistas que não são torturadores. O Papa, por exemplo. Ah, nem todos se realizam. De acordo. De acordo. Nem todos se realizam. Mas tu? Por que te realizastes? É uma história longa e lenta. Nenhum trauma infantil. Nem todo mal acontece na vida devido a traumas de infância. É mais uma pequena mudança depois de outra pequena mudança. Nenhuma convicção profunda. Mais uma pequena tentação depois de outra pequena tentação econômica ou ideológica. Pouco importa. Tudo de pouco em pouco. É certo que o último impulso me deu no forte. Ali me ensinaram com breves e suportáveis torturinhas que sofri em carne própria, onde residem os pontos sensíveis do corpo humano. Mas antes me ensinaram a torturar cachorros e gatos. Antes. Tem sempre um antes. É algo paulatino. Não creia que de repente, como por mágica, alguém se converte de bom moço em monstro insensível. Eu não sou um monstro insensível. Não sou ainda. Mas em troca, já não me recordo de quando era bom moço. Por que lhe conto todas essas coisas? O que faço do senhor meu confidente? As primeiras torturas são horríveis. Quase sempre vomitava. Mas na madrugada que você deixa de vomitar, aí sim, eu perdido. Porque 4 ou 5 madrugadas depois, começa a desfrutar. O senhor não vai acreditar. Não. O senhor não vai acreditar. Mas uma noite em que estávamos torturando uma garota não muito linda. Torturando. Se dá conta? Não vai me acreditar, mas logo me dei conta que eu tive uma ereção. Nada menos que uma ereção. Nessas circunstâncias. Não te parece horrível? Sim, me parece. E o pior foi que no dia seguinte, ao me deitar com a minha mulher, eu não podia. E eu comecei a ficar nervoso. Mas eu não conseguia. Mas no fim, conseguias, não? Sim. Como sabes? Sempre se consegue. Mas eu só consegui quando coloquei
toda a minha força evocativa na garota, que não era tão linda. Foi espantoso. Só consegui funcionar com minha mulher quando me lembrei da garota que se retorcia porque nós a torturávamos. Como se chama isso? Deve ter uma denominação científica. O nome é o de menos. Mas é por isso que eu não posso voltar atrás. É por isso que eu não posso ceder. É por isso que eu tenho que fazer que tu fales. Já andei muito trecho por esse caminho, compreende? Tu compreendes? Por que é que vais ter que falar? Compreendo porque é que queres que eu compreenda. É por isso que tive que tratá-lo de senhor. Porque se seguia tratando por tu, não ia poder. Queres que te diga uma coisa? De nenhuma maneira vais poder, capitão. Nem me tratando de senhor, nem de tu, nem de vós, nem de sua senhoria. Vês? Essa é a única vantagem que tem o não. Sempre é não e nada mais que não. Ouviste bem? Capitão, não. Ouviu, capitão? Não. Ouviu-me, capitão? Não. Te trouxeram antes da hora, Pedro. Pedro? Estás bem? Pedro? Ah? Te sentes bem? Tu me reconhece, Pedro? Infelizmente, sim. Como te deram dessa vez? Te arrebentaram, Pedro. Que barbaridade. Menos mal se já estivesse morto. Não te parece que chegou o momento de amolecer? Já se portou como herói. Quem vai ser tão desumano para te reprovar agora? Capitão. Capitão. O senhor nunca fala sozinho? Pode ser. Algumas vezes. Eu sim. Eu falo sozinho. Falo sozinho porque faz 3 meses que estou incomunicável. Você conversa comigo? Isso não é conversa. E é o quê? Merda. Isso é. Converso sozinho porque tenho medo de esquecer de como se fala. Mas fala comigo. Não. Não me refiro a falar com o inimigo. Refiro-me a falar com um companheiro, com um irmão.
Não se sente às vezes que flutua no ar? Francamente, não. Claro. Não estás morto. E você também não, mesmo que estejas fazendo méritos notáveis para está-lo. Pois eu às vezes flutuo. E é lindo flutuar. Então vou até a costa. Ah, não, não vai. Não vai a lugar nenhum. Nem a costa, nem a parte alguma. Estás enterrado aqui. É isso. É isso. Enterrado. Claro que estou morto. Mas quando flutuo, vou à costa. É claro que não vou todos os dias. Tem vezes que não tenho vontade de ir. Ontem tive vontade. E fui. Faz anos. Quando ia à costa, não flutuando, mas sim caminhando. Sempre via casais de namorados. Mas agora já não há mais. Agora estão lutando contra vocês. Agora estão presos, escondidos ou no exílio. Como se chama sua esposa, capitão? Do que te importa? Vê? Dei-te a oportunidade de dizer espontaneamente, mas eu sei que se chama Inês. De onde tirou isso? Já lhe disse que eu sei mais de você do que você de mim. Inês. Mas não se preocupe. Também sei que não tem apelidos, salvo que a chama Beba. Mas não é um nome clandestino. Que sorte. Não é bom ter um nome clandestino. Aonde quer chegar? Na minha morte, capitão. Na minha morte. O que ganha em não falar? Que te arrebentem? Ou que me deixe te arrebentar? Ah, não se engane. Não vão deixar. Se me matam, me deixo. E eu morro. Mas é ruim morrer assim. Não, nem tanto. Se um ajuda, se um colabora... Tu estás disposto a colaborar? Estou disposto a ajudar a me matar. Também estou disposto a ajudar que a Inês te queira. Quanto a isso, não se preocupe. Ela me quer. Sim. Até hoje, capitão. Porque não sabe exatamente em que consiste o seu trabalho. Ela talvez o imagine. Não. Não imagino. Se imaginasse, já havia te deixado. Ela não é má. Não é má. E também quero ajudar-lhe. Que teus filhos não te odeiem. Meus filhos não me odeiam. Ainda não, é claro. Mas te odiarão. Por acaso não vão à escola? Sou um menino. Mas a menina irá em frente. E se seus coleguinhas lhes informarão a um e outro sobre quem são. Na primeira desavença que se arme, já o saberão. É lógico.
E a partir dessa revelação começarão a odiá-lo e nunca, nunca o perdoarão, nunca, nunca os recuperará, nunca saberá. Cale-se! Capitão, por que não me mata? Você está louco e quer me enlouquecer. Por que não me mata, capitão? Será em defesa própria, eu te prometo. Coragem, capitão. Tens a oportunidade de fazer uma boa ação do dia. Que eloquente que o senhor está hoje. Cansei-me de tanto silêncio. Além do mais, o interlocutor ideal. Eu? Sim. Porque tens peso na consciência, capitão. É muito estimulante saber que o inimigo tem peso na consciência. Porque tudo isso que disse, tudo isso não conta nada. Trabalhou de mal há muito tempo, em um passado não tão distante. Conhecemos-te, capitão. Ou seja, devem fazer os capuzes mais grossos. Sempre há alguém que vê alguém. E eu, por exemplo, não conheço só o nome de sua mulher, também sei o seu e até o seu apelido. Eu não tenho apelido. Tem sim. Só o seu apelido não é o nome, e sim um cargo. Teu apelido é um cargo, capitão. Você é coronel. É coronel. Ou nos tratamos de Rômulo e capitão, ou nos tratamos de coronel e Pedro. O que achas, capitão ou coronel? Sabe de uma coisa? O senhor é mais cruel que eu. Por quê? Porque te aplico o mesmo tratamento? Não é para tanto. Além disso, tens todavia o poder, a arma elétrica, a piscina com merda, a planta. Eu não tenho nada, exceto minha recusa. Te parece pouco? Não, não me parece pouco. Mas com minha recusa... Fanática? Sim, com minha negação fanática, desapareço, deixo-te o campo livre. Melhor dito, o cemitério livre. Não, Pedro. Não, o senhor não é cruel. E eu te peço desculpas. E... já que não é cruel, vai compreender. Disse que quer que eu salve o amor de minha mulher e de meus filhos. Nunca falara sozinha, capitão? Agora estou aqui contigo, mas também vou falar sozinho. Passo a passo aprenderá como se fala em tais situações. Anote, capitão, isto, e eu ensaio como se fala sozinho. Veja, Aurora. Estou perdido. E sei que você, esteja onde estiver, também está perdida. Mas eu estou morto. E você, ao contrário, está viva. Aguento tudo, menos uma coisa. Não ter a tua mão. É o que mais sinto saudade. Tua mão suave, grande. Teus dedos, finos e sensíveis. Creio que é a única coisa que me prende à vida. Se antes de partir me dessem um só favor, pediria isso, Aurora. Ter tua mão durante 3, 5, 8 minutos. Estamos bem, Aurora. Você e eu sabemos o que significa confiar um no outro. Por isso queria tua mão. Porque seria a única forma de te dizer que confio em você
Seria a única forma de saber que confias em mim. E também demorar um pouco pensando em confianças passadas. Lembra-te daquela noite de março? Faz 4 anos. Na praia, perto de teus velhos? Lembra que ficamos 2 horas deitados na areia sem falar nada. Só olhando a Via Láctea. Como quem olha um teto. Recordo que comecei a mover minha mão sobre a areia perto de você, sem te olhar, e percebi que sua mão vinha até mim. E na metade do caminho elas se encontraram. Observe que esta é a única lembrança que mais me lembro. Também teu corpo, tua pele, também tua boca. Como não lembrar isso? Mas naquela noite na praia é a imagem que me lembro mais, Aurora. O André, Aurora. Não o fira brutalmente com a notícia. Isso marca qualquer infância. Explique devagar e desde o princípio. Somente quando esteja segura de que ele entendeu um capítulo, somente então comece a contar o outro. Paulatinamente, sem feri-lo. Faça-o compreender de que isto não foi um estalo emocional, nem um palpite, nem uma bronca repentina, e sim uma decisão madura, um processo. Explique bem, com as palavras ternas e exatas que constituem teu melhor estilo. Diga-o que não tem por que aceitar tudo, mas que tem a obrigação de compreender. Sei que o deixar agora sem pai é como uma agressão que cometo contra ele. Pelo menos assim pode chegar a sentir-se. Não sei se hoje, mas algum dia, em alguma insônia. Confio em teu notável poder de persuasão para que convença de que minha morte não o agrida, sem que a meu modo tratei de salvá-lo. Podia salvar minha vida se contasse, e não contei. Mas se contasse, então sim, que ia destruí-lo. Diga-o, quando posso entendê-lo, de que eu quero enormemente que a minha única mensagem é que não me traia. Vai dizê-lo? Mas isso sim, ensaie várias vezes. Assim não chorará quando dizê-lo. Sem chorar, pede força ao que disse. Está de acordo? Verdade? Alguma vez que você e eu nos falamos, essas coisas, quando a vitória parecia verossímil e perto, eu não a verei, e é uma lástima. Mas você e André se a virem já é uma sorte. Agora me dá a mão. Tchau, Aurora. Beatriz. Pedro, você está morto. Eu também. De mortes distintas, claro. Minha uma morte de armadilha, de emboscada. Caí numa emboscada e não é possível voltar. Estou encurralado. Se eu te dissesse que não posso abandonar isso, você me diria que é natural porque seria abandonar o conforto dos bens materiais e etc. E não é assim. Tudo isso eu deixaria sem remorsos. Se não deixo, é porque tenho medo. Podem fazer comigo o mesmo que te fazem.
E você certamente me diria, bem, já se vê, pode aguentar-se, mas você sim pode aguentar, porque tem no que crer, tem no que se erguer, eu não. Já sei que Inês e os garotos podem um dia chegar a odiar-me se conhecerem os detalhes do que eu disse e do que eu fiz. Porém, se tudo isso que eu te faço, ainda por cima sem conseguir nada, não tem sido teu caso até agora, não tem justificativa plausível. Se você morre sem dizer um só dado, pra mim é a derrota total. Se em troca de ser algo, haverá também algo que me justifique. Então minha crueldade não será gratuita, mesmo que cumpra seu objetivo. É tudo que peço, Pedro, que te suplico. Já não há 4 nomes e sobrenomes, senão um. Só um. E podes escolher Gabriel, Rosário, Madalena ou Firmin, só um. O que signifique menos para ti. Aquele que tu tens menos afeto, também o que seja menos importante, não sei se me entende. Eu não estou pedindo uma informação para salvar o regime, e sim um dado para me salvar, ou melhor, para salvar um pouco de mim. Estou pedindo a medíocre justificativa da eficácia para não ficar perante Inês e os garotos como um sádico inútil, e sim como um rastreador eficaz, como um profissional competente, do contrário perco tudo. Temos muito pouco tempo, você e eu. Mas tu te vais e eu fico. Isso é uma súplica de um homem abatido. Você não é desumano, você não é cruel, você é um homem sensível, é capaz de gostar das pessoas, de sofrer pelas pessoas, de morrer pelas pessoas, Pedro. Eu te suplico, diga um nome. Um nome e um sobrenome. Nada mais que um nome e um sobrenome. A tudo isso, a só isso, se reduziu a minha existência. E o mesmo acontecerá com o teu triunfo. Se eu pedir a Rômulo, se eu suplicar a Rômulo, me ajoelhar diante de Rômulo, Rômulo vai me trazer um nome e um sobrenome? Vai me dizer apenas isso? Não, capitão. Então, se eu pedir a Pedro e suplicar a Pedro, se eu me ajoelho diante de Pedro e apelo não ao nome clandestino, mas ao homem, de joelhos, suplico ao verdadeiro Pedro. Não. Coronel.